Então, estamos reunidos para voltarmos ao estudo do SIC hoje, né? Hoje com a alegria de ter o Rogério e a Vânia de volta com a gente aqui, né? Graças a Deus, né? Firmes para enfrentar as dificuldades do dia a dia. E vamos pedir a Deus, né? Para que continue derramando a sua graça, a sua fortaleza sobre nós, para que a gente não sucumba diante das dificuldades e sempre esteja mirando a esperança que só Ele nos traz, né? É a esperança que não engana, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, né? Pela graça de Jesus e pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, estamos reunidos em nome do Pai, Pai, e do do Filho, Filho do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Corações dos vossos vossos fiéis. fiéis. Enviai vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a Na face da face terra. da terra. Oremos. Ó Ó Deus, que Deus, instruísse os enche os corações dos corações dos vossos vossos fiéis, fiéis. com a luz do Com a luz do Espírito Espírito Santo, Santo. fazer que Fazer que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas. segundo o Segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito. e E gozemos gozemos sempre da sempre sua da sua consolação. consolação. Por Cristo, Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Pedimos também a Deus Pai, que é fonte de todo amor e fonte de toda graça, né? Que continue olhando pelo teu povo, olhando pelos homens, olhando e derramando e chamando para perto de ti, Senhor. Pedimos a tua bênção também neste primeiro ciclo, onde nós temos o Papa Leão XIV, para que o Senhor o abençoe, o fortaleça, para que mantenha firme a tua igreja no seguimento teu, Senhor. Pedimos a vossa graça sobre todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a Venha nós o a nós vosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, vontade, assim na assim na terra como terra no como céu. no céu. O pão Pão nosso de nosso, cada cada dia dia nos nos dai dai hoje, hoje. perdoai as Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós assim como nós perdoamos a quem perdoamos nos a tem quem nos tem ofendido. ofendido. E não nos E não nos deixeis cair deixeis em cair em tentação, tentação, mas livrai-nos do livrai-nos do mal. mal. Amém. Também pedimos a intercessão de nossa Mãe querida, Maria Santíssima, para que não nos deixeis desviar do caminho do vosso Filho, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que, pela vossa graça, Senhora, e pela vossa intercessão, nos mantenhamos firmes rumo ao teu Filho, levando todos aqueles que estão à nossa volta também, para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Graça, Senhor é sempre convosco. convosco. Bendita Bendito sois vós entre as mulheres, mulher, bendito é o fruto do fruto vosso do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa Nossa morte. mãe. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Como era no princípio, agora e princípio, agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então tá aí, ó. Hoje nós vamos retornar, eu acho que no 362, é 362, Oswaldo. isso? 362. 362, né? Isso, o Nós segundo, paramos. né? O segundo, uno de alma e corpo. Exato. Nós estamos no parágrafo 6, né? Vendo a criação do homem, como Isso. Deus criou o homem à sua imagem, e agora nós vamos entrar em como que Deus fez o homem, né? O seu corpo e sua alma, né? Na indivisibilidade de ambos, né? Então nós vamos estudar isso agora, tá bom? Marisa, quer ler para a gente? Você é o Eu começo. Tá, começo a ler. nosso orador oficial aí, né, Não, eu Marisa? começo, a gente divide. Então, vamos lá, parágrafo 362. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico expressa esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus formou o ser homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Gênesis 2:7. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, o termo alma designa a vida humana ou a pessoa humana inteira. Entretanto,
designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. O Mas corpo do homem, quer continue? Pode. isso. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito. Unidade de corpo e de alma. O homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele, assim, atingem sua plenitude e apresentam livremente ao Criador uma voz de louvor. Portanto, não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, ele deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. Isso daqui é importante, né? Porque tem muitas filosofias, religiões e seitas, né? Que dizem que o homem ele deverá algum dia se livrar do seu corpo, né? É uma visão gnóstica, né? Que fala que o corpo na realidade atrapalha o homem, né? Mas aqui nesses parágrafos a gente vê claramente que na realidade Deus criou o homem para ser um ser com corpo e com alma, né? Nós não somos só um ser espiritual como os anjos, né? Nós não fomos criados para ser anjos, né? Nós fomos criados para ser corpo e alma, que na realidade nós fomos criados para ser a imagem de Jesus Cristo, né? Que Jesus ele veio, se fez a matéria, né? Se fez homem em matéria, sendo Deus, e com isso ele deu a dignidade da própria criação, algo espetacular, né? Porque Deus participou da sua criação de uma maneira sendo introduzido nela, né? E nós somos chamados a sermos esta ligação do mundo material com o mundo espiritual é muito forte, né? É Que lindo, diferente Oswaldo, de. isso que você falou. Deus não criou, quer dizer, Deus não disse que Jesus seria um anjo dos anjos, o maior dos anjos. Não, Deus, quando o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser mãe do Messias, do nosso Salvador, ele não foi lá dizer para Maria que ela ia, ou que um anjo apareceria para ela maior que ele e ele seria. isso, Não, era um homem carne e era osso como isso. a gente. E Deus É, faz essa bondade, Deus tem esse olhar tão divino de falar: eu vou mandar um ser humano, um humano, sim, para ser o sim. salvador dessa humanidade já perdida, ou tão perdida. Ai, que lindo essa É, analogia. uhum. Ok, Jair? Paulo, você fez uma observação muito válida. Eu gostaria de só complementar com outra palavrinha. Você falou da imagem, né? Deus criou o homem à imagem e semelhança, né? Como a gente já viu N vezes, né? Eu queria fazer uma observação aí meia de ordem pessoal, porque eu não tenho isso documentado. Mas quando ele diz aqui na segunda linha do 362, o relato bíblico exprime esta realidade com uma linguagem simbólica. Mas pelo que eu estudei no passado, e sim, tem um volume bom de estudo, não há outra expressão para substituir, para você tirar o simbólico por uma expressão verdadeira. Então, o que os exegetas eu consegui capitular é que essa versão que está na Bíblia, desse relato bíblico, é a mais verossímil. Ou seja, porque ela é verdadeira, e capaz de definir,
ou porque também não tem outra, entendeu? Se você tirar o relato bíblico simbólico, você vai pôr o quê no lugar? Então, pela minha conclusão daquilo que eu estudei, isso é 20, 30 anos atrás, né? Não dá para recorrer mais, mas era a palavra deles como a mais verossímil, quer dizer, a mais próxima do que é real, o que realmente Deus fez. Amém? Ou mesmo a única, né? A única que nós temos, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Martin, Vânia, Pode falar, Martin. Depois eu falo. Uma coisa, a gente deve sempre tomar cuidado que existe uma diferença grande, não uma diferença grande, existe uma diferença entre alma e espírito, tá? E o homem, ele tem alma, como muitos dizem que os animais também têm alma. E espírito é só o homem. O espírito é só o santificante, é o que transcende, é o que é não vou dizer o sobrenatural, é mais do que isso, o espírito. Alma é o que dá o caráter, alma é o que mostra. Né? E isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque existem muitas definições e tem muitos tropeços no meio disso daí dentro do que é a diferença entre alma e espírito também. Tá? sim, o catecismo, ele faz uma alusão bem objetiva disso, viu, Martin? Ele diz, ele trata a alma como uma alma espiritual. Aí isso é Os, ok. os animais, os animais possuem alma vivente, né? Alma Exato. vivente, né? Que são relacionados ao tempo de vida deles, né? Isso. Mas, como a gente vai ver no 366, aí fica bem claro o que é essa alma espiritual, que é o espírito, né? Que você diz. Mas ele não separa, o catecismo ele não separa por uma razão muito clara e até pedagógica, para que a gente não separe verdadeiramente a alma o espírito do homem do corpo do homem, né? Então, na hora que ele fala na alma espiritual, ele quer dizer, como diz aqui em cima, né? Mas designa também que há de mais íntimo do homem, que há nele o maior valor, que Deus, a alma, significa o princípio espiritual do homem. A alma aqui designa esta parte espiritual, né? Ele só Uhum. não separa da alma vivente ainda, mas no 366 a gente vai ver isso. O que eu quis dizer aqui dentro é quando alguém chega e fala, por exemplo, um bichinho tem alma, ele não está de todo errado, porque tem a alma que faz a vida, que faz Sim, sim, o caráter do bichinho, ok? É só Então, isso. Só que o homem tem é, mais do que isso. é diferente, É. mas vamos continuar, daí isso vai ficar mais claro para a gente. Pode continuar, Marisa? O Posso, o A Vânia, 365 já vai falar. Ah, a Vânia quer falar alguma coisa. Ah, desculpa, Vânia, por favor. Não, é assim, eu acho, Oswaldo, que você não está contradizendo aquilo que eu penso, mas na hora que você falou, então assim, Jesus, ele já existia com Deus. Sim, Deus fez o plano de Jesus ser o nosso Salvador e nascer da Virgem Maria, né? Deus e o homem, como diz, a parte humana e divina, mas pelo nosso bem, né? Porque nós sim. já estávamos pecando, já, quer dizer, era o plano de Deus, mas assim, Deus não resolveu que Jesus vinha também com uma parte humana. Não, ele Não, já não. existia, ele já Sim, vivia junto de Deus Pai e do Espírito Santo, né? sim, eu Só isso. entendi. Só Mas isso. assim, era plano de Deus que Jesus viesse. Sim, não, sim, eu acredito desde a Aliás, o mundo existe por causa Jesus, de Jesus, sim, para Jesus, né? E é, com Jesus. Então sim, tudo existe por causa de Jesus. E nós somos a imagem de Jesus, né? E é aquilo que nós vimos anteriormente. Jesus veio nos mostrar, né? Como nós devemos ser, porque ele é o verdadeiro homem, né?
né? Então, Então, existe a frase assim, que Jesus veio humano para que nós nos tornássemos divino, sim, novamente, sim. né? Porque Deus se tornou. através dele nós tivemos a ascensão outra vez a Deus Pai. Então, é É o isso. plano de Deus. Isso, tá. É o plano É de aquilo que eu Deus. falei, você não falou errado, mas na maneira Sim, que você sim, sim. falou, daria uma interpretação, tá? Tá. Oswaldo, aquela musiquinha ajuda a gente, entendeu? Rosto humano de Deus, lembra? É isso. É rosto divino do homem, né? É E isso. rosto humano de Deus, né? Exato. Né? É. Oswaldo, eu pediria a Vênia aí para de vocês, a concordância, para ler o trecho citado aqui no 364, que é a 1 Coríntios 6. Ele pede aqui 19 a 20. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Saúde. Obrigado. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, na minha visão, tudo está perfeito, né? Tudo Sim. perfeito. Alma vivente, corpo, templo do Espírito Santo, o Espírito Corpo, alma e Santo, espírito, né? princípio espiritual do homem, está tudo Sim. dentro de uma conformação perfeita, perfeita, perfeita. Maravilha. A Marisa. unidade, a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas sua união forma uma única natureza. Olha só, né? O espírito e a matéria no homem, não são duas naturezas unidas. Não são duas naturezas unidas. É diferente de Jesus, né? Jesus tinha duas naturezas, né? A humana e a divina, né? Agora, no homem, isso é diferente, né? O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, né? Mas a união deles forma uma única natureza. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece no momento de sua separação do corpo, na morte, e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Olha que interessante, né? O corpo é herdado pela genética do homem, né? Então, o homem, ele funciona como um procriador, né? Ele é procriação, ele está unido à criação, mas Deus é que coloca a alma em cada um de nós, né? Olha que é algo que é maravilhoso, né? A Profundo, né? nossa, a, a nossa alma vem do vem de Deus, né? A gente já a gente veio do céu sem viver nele, né? Porque diferente de Jesus que já veio do céu, tinha consciência, não, nós fomos criados por Deus, né? E fomos colocados dentro de um corpo, né? Que foi dado pela genética dos nossos pais, né? E essa união, ela é indivisível. Depois de unido, fundiu as coisas, né? É como se a alma entrasse no DNA humano, né? Ela se torna uma só natureza, né? A natureza humana, né? O 367. Ocorre, por vezes, que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo reza
para que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. A Igreja ensina que esta distinção não introduz a dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Então, olha que interessante. A alma aqui está designando o espírito e o corpo, né, junto, né? A alma humana. Então, a sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus, né? É isso, né? É isso que vocês entendem? Ou que eu queria que vocês discernissem um pouco sobre o que acabamos de ler. Eu posso ter tido uma interpretação errônea, tá? A tradição espiritual da Igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de profundidade do ser, nas entranhas, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Essa é a nossa alma, né? De todo o coração, né? De todo o coração, de toda a alma, né? É onde as soluções são. Não é o coração fisiológico, né? Que nós estamos falando. Né? A gente está falando do coração do homem, né? Da alma do homem. Então, Coração da essa alma. da alma, né? Então, essa que é a designação no sentido bíblico, de coração, né? Tá falando do homem como todo, né? Mas existe Assim, uma separação entre a alma e o corpo. E a alma, ela se desconecta do corpo no momento da morte. sim, E depois Mas aqui está conecta de novo. dizendo que ela se unirá ao corpo novamente com Não, a... foi. O espírito ficou homem, está ordenado a sua ordenação para os filhos... A sim, alma é é isso capaz... mesmo. Cadê onde é que está? Espera um pouquinho. E da No alma é guardada 67. para o 366. nosso Senhor. A igreja ensina que a distinção não introduz o homem está ordenado. É aqui. Olha, mas se a gente É, voltar aqui, ó, é na Vamos imortal. lá. Não aparece no momento de separação do corpo, na morte, e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Então, quer dizer que, Isso, e como fica no caso, por exemplo, Hum. que o caso do céu e inferno, na separação da alma do corpo nesse momento? Não, Se você une está do mesmo falando jeito. diferente do que está escrito aqui. Não, está dizendo aqui, pô. Não, não, ele está é falando assim, certo, ó. Valéria. Fala. Aqui está falando, lê lá outra vez o 365. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Exato. Então, no meu entender, aí ele fala do espírito, que a gente tem como parte sobrenatural. Então, na hora da morte, é o teu espírito que, que sai, Isso, entendeu? A alma isso, é parte material, tá falando aqui. Alma isso. espiritual, Vânia. Não. Não. Nós temos uma alma espiritual, né? Ou seja, é a união do nosso corpo com o nosso espírito, né? Nós temos uma alma espiritual, que é a unidade disso tudo, né? É as sensações físicas, é as sensações que nós temos pelo corpo, mas toda a consciência da alma, o sentido da alma, a dor da alma. Então, existe essas duas coisas que estão relacionadas ao aspecto espiritual. Quando nós morremos, o nosso corpo se vai, mas esta alma espiritual, ela não morre, né? Uhum. Tá claro. Ela não morre. Isso. Então, Ela ela separa vai do para o corpo. céu, ou vai para o purgatório, ou vai para onde for aí. É diferente dos adventistas que acham que nós entramos no estado de dormição. Essa não é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja fala que existe o primeiro julgamento, que é aquele que acontece imediatamente após a morte, onde a nossa alma ela já vai para o lugar
onde ela vai ficar, né? Seja céu, seja purgatório, seja inferno, né? A partir desse ponto, o nosso corpo não está completo ainda, que é o que fala o 367, né? A igreja ensina que esta distinção do corpo e da alma não induz a uma dualidade da alma. Nós não somos duas coisas, mas nós não estamos completos, né? O espírito significa que o homem está ordenado desde a criação para o fim sobrenatural. Então, tudo isso que nós vivemos hoje vai haver um fim sobrenatural. Mas vai haver um momento no dia do julgamento onde o nosso corpo e a nossa alma vai estar unida novamente. Seja para a morte eterna ou seja para a vida eterna. Né? É isso tava me dando essa Essa dificuldade confusão. de interpretação, entendeu? Porque no final, na ressurreição, a alma se junta ao corpo, seja lá para onde for. Sim, Não. exato. Exato. Olha que a Há Vânia uma, não concorda aqui, eu preciso brigar com ela um pouco. imagina. Mas o juízo. A ressurreição, você acha que se você está no inferno, você vai juntar no corpo? Não. Sim. Você quer A Não, alma e o não. corpo juntam e vão. É No para o inferno. último dia, quem está no inferno vai com o corpo para o inferno. Exato. A Mas o morte juízo. eterna é a falta é É, não estar no céu, é estar no inferno, mas é corpo é, e a, alma unido. é a E é segunda morte, eternamente né? no inferno. Sim. Mas o juízo final não muda o juízo particular. Não, Não, o juízo Na final ressurreição não final. Não muda, só altera. junta. não Só altera. junta. Ele só une novamente, entendi. Isso. Exato. Mas ele E dá não o destino altera final. o que já foi na hora da nossa morte, Na decidido. verdade, altera uma coisa, porque se você estiver no purgatório, no juízo final você vai para o céu. Porque você Isso já é salvo, tá? Só que você está pagando as suas penitências, os seus pecados. sim, E na sim. ressurreição final, né, É junto porque o corpo e a alma e vai para o céu. o Ou, corpo que vai para o céu é um corpo glorioso, né? Então é um exato. corpo perfeito já, né? É É a única celestial. mudança que existe É é um quem corpo está no celestial. purgatório. Que do purgatório sai do purgatório e vai para o céu. Aí Eu nunca juntando tinha corpo e pensado alma. nisso. É. Mas é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E agora, quem está em condenação, quem já foi quem já está já vai para o inferno, nessa hora, simplesmente junta a alma e o corpo no inferno e vai para a perdição eterna, quer dizer, todo o sofrimento por toda a eternidade, inclusive com o corpo. Tá? E tem mais, Sim. porque nós lemos no catecismo, eu não lembro quando, mas no catecismo falava justamente disso, de que a dor, no caso, será eterna se você for para o inferno. O seu Sim, corpo vai sofrer eternamente daquela vai forma que ele fez. sofrer eternamente as dores físicas mesmo, né? Nós já lemos isso aqui Sim, no sim. SIC há um bom tempo atrás. Uhum. E para corroborar com isso daqui, vocês conhecem o Padre Pio, né? Sim. A história do Padre Pio de Pietrelcina, né? Uhum. E ele assistia muitas confissões, né? O Padre Pio. E a história dele diz assim, né? Que chegava uma hora, eles fechavam a igreja, né? E aí o Padre Pio, às vezes, permanecia em oração e de vez em quando ele via que tinha alguém dentro da igreja, né? E quando ele via que tinha alguém dentro da igreja, ele sabia que aquilo lá era uma alma do purgatório. É muito maluco isso, né? Era uma alma que ela estava com a forma do corpo dela, né? Então, esse ponto aqui, né? Que a alma, ela tem, ela se reveste da forma do corpo humano, né? E aí frequentemente Deus permitia que essas almas fossem ao Padre Pio para que ele orasse e rezasse pelas essas almas e no dia seguinte ele fazia uma missa por essas almas. E essas almas eram libertadas do purgatório. Então, eles não estavam lá em corpo com o Padre Pio, mas eles estavam em espírito, né? Mas isto acontecia porque Deus permitia, né? Porque a palavra diz, né? Não existe acesso aos mortos, né?
nós não podemos nos comunicar com os mortos, né? Porque isso nos é proibido, né? Mas quando Deus quer, aí é Ele que faz, é Ele que criou todas as leis, é Ele que vai enviar e fazer. Então, isso não contradiz nada que está aqui, né? Porque existe uma consciência espiritual, existe uma inteligência que está separada do corpo, né? Mas ela permanece totalmente ciente de si mesmo e da pessoa humana, né? O homem, Alguém quer ler o terceiro? o homem e a mulher. Não, sei lá. Não, Vânia, Rogério, quer ler? Não, sei lá. O homem e mulher os criou. Igualdade e diferença queridas por Deus. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade insuperável, que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. No entanto, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai e de um esposo. legal, Um né? para o outro, uma unidade a dois, Um momento só. criados conjuntamente. Sim, Martin. Eu tenho uma dúvida aqui, eu acho que tem alguma coisa. Normalmente, eu já vi isso algumas vezes no SIC, e aqui eu não concordo uma coisa que ele fala assim: Deus não é de modo algum a imagem do homem. A gente tem que lembrar o seguinte: Deus são três, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai Sim, não é imagem do homem. O Pai é Espírito. Mas Jesus sim. Cristo, tá? É a imagem do homem, ele veio aqui e ele foi a imagem do homem. Então o Deus aqui deveria estar sendo escrito o Pai, não Deus. Não, a pessoa do filho tem uma relação com o homem, né, com o sexual. Mas Ele é a Deus imagem do deu, Deus. o que ele está dizendo é que Deus não, né? Mas Deus é a união dos três. Sim, mas assim, nós estudamos isso, né, a respeito da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Os atributos de Deus, eles são vistos em todos, não é isso? Os atributos de Eu Deus, né? lembro. A natureza de Deus, a essência de Deus está em todos, né? Mas cada um tem a sua forma de expressão, né? Que seriam as pontas do triângulo, né? Então, as expressões podem ser distintas, né? O pensamento em si, elas se comunicam. Mas, assim, Deus não tem sexo. Deus, ele é Assim como não. assexuado, né? É isso que está dizendo aqui, entendeu? Jesus tinha. Jesus tinha. Jesus tinha sexo. Ele Jesus, não. a pessoa de Jesus, né? Isso. É a parte Por isso que eu humana de falo, Deus. quando diz Deus, é muito simplístico o que nós escrevemos aqui. Entende? É Então, isso que eu estou dizendo. Deveria estar a nossa dizendo, linguagem a linguagem está errada. Eu diria, eu nossa, entendo o princípio, mas a gente não não é pode dizer. errada, ela é limitada, Martin. Ela é Exato. limitada, né? Aliás, nós lemos sobre isso, acho que na semana passada. Isso, exato, né? Na semana E aí, Jair, Jair, Tentando colaborar aí é o seguinte, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas ele
Ele não deu para o homem todos os atributos. Nem para Jesus ele não deu todos os atributos. Jesus estava com ele na Santíssima Trindade na eternidade passada, da criação do mundo. Mas ele não fez. Jesus estava presente na criação do mundo, mas ele não deu para Jesus o poder de criação do mundo, né? E aí, no 370, quando ele diz Deus não é de modo algum a imagem do homem por causa de falta de atributo. O homem não consiste, o ser humano não tem consistência suficiente para que Deus possa ser a imagem dele, ok? Ele, o E outra, homem, é parcialmente, né, a nossa imagem e semelhança, e não a nossa imagem e igualdade. e Então, o, e o 370 ainda é, diz mais. Ele diz assim que a união do homem e da mulher é mais próximo da expressão de Deus do que só o homem. exato, Sim, exato, porque consegue exatamente isso, exatamente isso. Exato, conviver. né? É, Porque Deus reflete aí o Deus Criador. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Criador. Ele cria o homem, cria a mulher, mas não dá ao homem nem à mulher o tributo de ser sim, igual. É uma Juntos criatura, os dois né? são procriadores. Procriadores é Exatamente, exato, três partes. exatamente. Ó, É. O Martin colaborou aí de uma forma bem profunda aí sim, para entendermos isso daí. Ele deu exato. uma série de atributos, né? Uma alma vivente, um espírito. E a gente aprendeu também no catecismo que o espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que a gente recebe no batismo. Ó, Não tem ó, dois Espíritos Santos. exatamente. Então, essa perfeição de Deus, só que não é total, né? Então, o Ó, ó, homem ó, não vai refletir a imagem de Deus, né? ó, vamos ler. Não, ele reflete, mas ele reflete algo que é muito menor do que não é a imagem de Deus, né? Exato, exatamente. Olha o final do 370, né? Diz lá, mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo, 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 algo. algo, alguma coisa, né? Da infinita perfeição de Deus, né? É o que eu Ou acabei de seja, falar. aquilo é um Umas cisquinho, quimeras né? aí. As de uma mãe e de um pai. Ou seja, a completude, né, do homem e da mulher, ela mostra muito mais, né, a presença de Deus do que só a figura do homem, né, Ou só a ou figura da só a mulher, né? figura da mulher, né, ou só a figura de uma galinha, né, com os pintinhos sobre as asas, né, ou só, são todas, né, Mas, expressões. Oswaldo, você há de convir comigo que, pelo tudo que nós já estudamos, pelo tudo que nós já lemos da Bíblia, não é difícil de entender isso daí, né? É bem. Tem uma noção, né? Expressar é difícil, entender não é. Não, mas é isso. A expressão ela é É difícil. complexa, né? Porque nossa linguagem é muito pobre, né? Muito limitada, né? Ó, esses dias eu escutava um padre dizer do porquê que a mulher entra na igreja na cerimônia do matrimônio. Você já ouviram isso? Ou por que que é a mulher que entra na igreja e não é o homem que entra, né? O homem fica lá no altar, né? Esperando, né? Porque a mulher, ela é em si o seio que vai formar novos filhos de Deus, né? A importância da mulher na família, ela é assim, ela é grandiosíssima. Ela é praticamente o altar do Senhor indo para o próprio altar, né? Então, aquele caminhar nela, aquele andar dela para a igreja, significa ela entrando, ela, mulher, igreja, geradora, ela como igreja, entrando e se unindo à igreja de Cristo, né? Eu achei fantástico isso, né? Eu achei maravilhoso. O homem é aquele guardião que vai cuidar dela, que vai guerrear por ela, que vai morrer por ela, que vai lutar por ela, né?
mas ela é aquela que vai estar lá, né? Levando e gerando dentro de si mesmo os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus. Pode continuar? Vamos Pode. continuar? Um para o outro, uma unidade a dois. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender isto em diversas passagens do texto sagrado. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Gênesis. Nenhum dos animais pode ser este face a face do varão. A mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que ele leva a ele provoca da parte do homem um grito de admiração, uma exclamação de amor e de comunhão. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu, da mesma humanidade. Essa foi a primeira declaração de amor da história, né? Da humanidade, né? O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus os tivesse feito apenas pela metade e incompletos. Ele os criou para uma comunhão de pessoas, na qual cada um pode ser ajuda para o outro. Por serem ao mesmo tempo iguais como pessoas, osso de meus ossos, e complementares como masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. No desígnio de Deus, o homem e a mulher têm vocação de submeter a terra como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. À imagem do Criador, que ama tudo o que existe, o homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas. Daí a responsabilidade deles com o mundo que Deus lhes confiou. Olha que legal, né? Ó, a imagem do Criador que ama tudo que existe, né? Ó, não é consciência ecológica. Nós estamos falando de amor a Deus, né? Cuidar das coisas por amor a Deus, porque assim foi definido. Não é uma instituição, um ensinamento ideológico, né? É uma determinação do próprio Deus, né? É algo muito claro. E com relação à parte de cima, né? Do homem e da mulher, né? Eles foram feitos para a comunhão de pessoas, né? E é a semelhança da Santíssima Trindade, né? Deus é a comunhão de pessoas, né? Deus é a comunhão de pessoas, Pai, do Filho e Espírito Santo, né? O homem foi criado para ser comunhão de pessoas na família, né? O Papa Leão XIV falou esses dias agora atrás, né? Sobre Foi, a né? união. Ele falou assim, nossa, que pegou muito na mídia, estava em todo lugar, como ele foi muito enfático ao dizer que a família depende, sim, única e exclusivamente da união do homem e da mulher. Aí vem o povo, né, que você sabe, então, mas aí ele foi muito enfático, é o que está falando aqui no catecismo, que a gente acabou de ler. Sim. Deus criou o homem e a mulher para ir e preencher o mundo, tá aqui, não é? Olha aqui, o que ele falou? Preencher aqui. Vai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, Exato. é a união do homem e da mulher. O Papa Leão XIV falou isso, acho que 2 dias atrás. Dentro de uma homilia dele, ele falou. Interessante que tudo que você enxerga entre 369 e o 371, tudo isso que você enxerga aqui é exatamente
oposto Que do amor de Deus, irmão. que vinha se tentando é, modernizar dentro da tal da Igreja Católica até pouco tempo atrás, né? E Sim, isso agora, como a Marisa falou, isso aí provavelmente vai inverter de novo e vai voltar aos princípios do que está escrito sim, como lei sim, do Senhor, né? Então você vê, você citou o sim, caso, por exemplo, da campanha da fraternidade com todo o ecologismo, né? Botando sim, sim, acima. Ele fala, não, a gente deve participar com responsabilidade como administradores da criação que Deus pôs, né? Mas era não só é pegar o para enaltecer. 373. Exato, aí está escrito. Então, toda a campanha, ela já fica meio, vamos dizer assim, ofuscada e borrada com erros na hora que você lê exatamente o 373. A campanha Acabou, né? desse ano ela vai exatamente na contramão daqui, né? Sim. Somos a imagem do Criador que ama tudo o que existe. Né? Exato. Pronto, né? Mas, Oswaldo, vamos observar que é um grupo muito pequeno. Ele, 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 ele é assim, nocivo, mas ele é pequeno, que fica deturpando essas realidades cabais, indiscutíveis, né? Essa ideologia de gênero, é uma meia dúzia de pataca aí que fica inventando moda. Eles são bem ruidosos, isso é verdade. É, Então, eles são barulhentos, né? não são barulhentos, eles são perversos, né? Mas isso aí É o que eu. não é que existe duas realidades, é uma invenção, né? Eles inventam um negócio, É, uma narrativa, e depois quer transformar essa narrativa em verdade, pegar a mentira e transformar em verdade, pegar a verdade e transformar em mentira. Mas não deve vingar, não deve. É a O que deve não, definição, vingar é o catecismo, a igreja, a Bíblia. sim. a A longo definição prazo, de isso não Deus vai é isso. vingar, porque seria a extinção da raça humana, né? Né? Mas, assim, a curto prazo, nós sofremos as mazelas dos pensamentos, né? É, Oi, Vané. Mas assim, é assim, gente. Nós temos que olhar de várias maneiras e confiar firme na nossa fé e na verdade que a gente aprende. Sim, Mas as situações hoje, assim, o mundo está numa escuridão muito grande e a humanidade vai continuar assim. Você vai pode continuar dizer, assim. não, vai continuar por eles mesmos. Eu trabalho numa escola, eles arrumam maneiras de terem filhos e tudo mais. Então, assim, Sim, o que eu sinto é assim, nós precisamos muito da presença de Jesus, né? E sim, pensar nisso, pensar que ele falou que nunca o inferno vai ser vitorioso, então é nesse sentido, mas que nem eu tive aí no Brasil por 2 meses, o fato que a gente mora aqui e convive assim, que nem aqui, vamos rezar, vamos na igreja, vamos e convive com brasileiros daqui. Aí eu fiquei boba de ver, assim, por exemplo, a televisão, o quanto que é passar valores que são errados, entendeu? aqui nós estamos sendo massivamente atacado, bombardeados a todo atacado. momento, a todo Então, momento. assim, é muito Como é que chama? triste o que está acontecendo, né? Sim, é muito triste. Que negócio Mas é Deus esse, por é exemplo? maior que tudo. Deus é sempre maior, e é isso que nós estamos buscando aqui, né? Buscando o entendimento de Deus, né? Porque o nosso já está bagunçado, né? Vocês já viram esse tal de bebê reborn, não sei o que mais? Você vê, cara, é uma loucura isso, né? Aqui Que está uma febre, capacidade, aqui Que é no isso? Brasil, capacidade aí de também passar, tá? né? Não, eu vi há pouco tempo que eu fiquei olhando e falei, deve ter aqui também. Porque Aí nos Estados Unidos tem também isso? O que é pratos isso? eu não vi, ainda não vi. Bebê reborn chama, bebê reborn. O que é São isso? nenês que são bonecos de criança, mas perfeitos, com pele, com Ah, textura tá. de pele, com cabelinho, tal, 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 tal. E tá uma onda de pessoas solteiras terem filhos reborn, né? Então, eles estão fazendo aniversário com os filhos, tem comunidades em que eles se unem para um conviver, um filho reborn conviver com outro filho reborn.
Tá saindo do normal, a ponto de que foi implementado uma lei aqui, onde que é, acho que é no Rio de Janeiro, que está multando mães que levam seus filhos reborn para o pronto-socorro. Que isso. O ser humano enlouqueceu, não sei. Mas leva para o pronto-socorro para fazer o quê? Que é uma boneca. Ah, vê se... A criança está com problema, eles têm que fazer alguma coisa. É uma infantilização da Oswaldo, humanidade. Eu acho assim, Oswaldo. é uma diminuição Olha, da capacidade mental. o diabo está deitando e rolando em cima das mentes humanas, né? Que Oswaldo, não tem uma referência. tem uma observação de uma pessoa, não vou lembrar quem é, que eu achei bacana. Pô, eles estão inventando isso, estão inventando aquilo, mas eles não conseguiram inventar que ele crescesse. Ele, do jeito que ele não Calma, cresce. Não cresce. calma, espere um pouco. Calma. Vai ter upgrade de reborn já. Aqui no Google, o Rogério já achou criança grande. Já então, já Mas é estão outra, fazendo mas é outra pessoa. upgrade, né? É outro nenê. Não, é o Reborn. Mostra Não, mas aqui. é outro, não é aquele que nasceu pequeno, é outro que nasceu grande já, né? Não, eles Aqui, têm ó. parto. Sim, esse já é, mas isso já é um bebê reborn de 4 anos, acho. É. alguma Então, coisa é assim, isso que eu estou falando, está crescendo. Não, Mas não, eles Vânia, fazem não está parto, crescendo. Vânia. É Eles, outro. eles, eles emitam uma placenta com Nossa. um líquido amniótico e o bebê dentro. Aí vem a médica, rasga a placenta, abre, tira o bebê reborn, tudo lamecado. Devia Né? fazer isso dentro da barriga da pessoa que está tendo essa ideia. Quer dizer, É uma abre a loucura. barriga, enfia lá dentro e arranca de novo. É uma E se é loucura. parto É uma loucura. natural, você faz comer e dá purgante para ver sair. Mas olha. A gente tem até que ter cuidado, porque daqui a pouco esse comentário nosso, daqui a pouco pode ser crime. Não, Não, vai ser cortado. Entende? Esse comentário nosso daqui a pouco vai ser crime de preconceito. Né? nossa. Preconceito contra boneca. Olha, vamos fazer a nossa vila lá, que eu já Vamos- falei, hein? Vamos pensar na nossa. Eu quero ir para a vila. Vamos continuar, gente? Não Vamos é lá. vila, é ilha. Eu Vamos falei continuar na busca da sanidade aqui, tá bom? Vamos o continuar Homem na no busca da Paraíso. sanidade. Alguém quer ler ou eu continuo aqui, gente? Pode Pode continuar, Vânia. continuar, Vânia, por favor. O Homem no Paraíso, 374. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação, que só serão superadas pela glória de nova criação em Cristo. Olha que legal, né? Que Cristo veio inaugurar o novo homem, né? Para a nova criação, para a nova Jerusalém celeste. Né? Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus, desde o início, havia outorgado ao homem, realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à própria afirmação contra os imperativos da razão.
O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Que coisa, né? Nós fomos criados para ter uma perfeição, né? Para vivermos com Deus, né? O ser humano, ó, a gente está falando tudo essas coisas malucas aqui, mas o ser humano ele dominava as suas paixões, né? Ele Uhum. ele estava em paz é, consigo mesmo, tinha uma vida ordenada naturalmente, né? Ele cuidava e usufruía de toda a criação de Deus com Deus, né? E tudo isso foi perdido por causa do pecado que entrou. E quando o pecado entrou, bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo, né? Uhum. Aí a gente lembra daquela passagem de Hebreus, né, que fala que a, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus para que seja restaurado a ordem em todas as coisas, né? Porque tudo virou uma bagunça, né? E a gente está dentro dessa bagunça. E Jesus veio nos trazer a graça do Espírito Santo para fazer o caminho ao contrário agora, né? A gente vai sair da bagunça, né? E ir para a ordenação, né? Sair do pecado e ir para a santidade, né? Tomara, né? Sair da desgraça e ir para o caminho da graça, né? Ô, Oswaldo, dá uma ajuda para mim aí, Vamos lá. mais no sentido de expressar corretamente. Deus criou o homem e vou fazer uma afirmação e você ajuda a corrigir onde está errado. Deus criou o homem, mas ele se torna humano depois do pecado. Que antes Não, ele era ser sobrenatural. Não não, era, não era ser humano. não. Não, ele era humano. Ele Não, deixa de ser ele era santo. ser sobrenatural. Ele Não, era anjo, ele ele era tinha. anjo. Não, não, ele era um homem humano com dons. Isso daí a gente lembra daquele catecismo do Léo lá, lembra? Que fala dos dons naturais, sobrenaturais e preternaturais, né? Ele tinha as três características dos dons, mas ele era homem, dotado de dons que Deus tinha lhe concedido pelo amor e pela obediência a ele, e que Homem, perderam homem. homem. Então, o Deus, eles eram humanos, né? Eles eram Então, mas eles plenamente humanos. eram, ó, no 375 fala assim, foram constituídos em estado de santidade e de Sim, justiça original. Então, sim, eles eram humanos, mas viviam como santos, né? Eu não, perfeitos. olha, eu Uma não ouvi, perfeita comunhão com Deus. não, mas eu Sim. não li ainda em lugar nenhum, em livro e nem na Bíblia e nem aqui no catecismo, que eles eram ser humano. Eles Ele eram era humanos, homem, Jair. homem, mas não ser a humanidade, o sentido humano é quando eles perdem os dons preternaturais e então passam a pertencer a uma outra dimensão. Qual dimensão? A dimensão humana. Mano. Não, eu acho que não está correto esse pensamento, Não, mas mas onde eu eu não vou sei. achar? Onde eu vou achar? Ele Algo Eu, perde a escrito. santidade. eu estou dizendo assim, você teria que achar onde que eles dizem que eles não são humanos, porque aqui está falando que eles são. Aonde? Aqui, ó. Aqui Mas onde? diz, Fala Deus o número, criou. o número, o número. Não, 375. falou em homem e mulher, é humano, Jair. Então, Oswaldo, mas eles eram criaturas, eles eram seres sobrenaturais, eles foram Não, não, criados não, como anjos. eles não eram sobrenaturais, eles eram. Jair, volta Os atrás dons, agora. não sei, os Eles tinham dons, alma, corpo e espírito. Eles tinham alma, alma, corpo
alma espiritual e corpo. Eles tinham alma espiritual e corpo. E se tem corpo, é humano. Se tem corpo, é humano. Uhum. Né? O que eles perdem com o pecado original, com o primeiro pecado, é justamente a santidade, que é exatamente o que Sim, a Vânia falou. Foi na hora exato. de perder a santidade e agora nós temos que conquistar a santidade de volta. E com a perda da santidade, eles perderam os dons sobrenaturais e os dons preternaturais. Exato. Mas eles permaneceram com os dons naturais. Então, eles tinham dons naturais. E os dons naturais deles é a humanidade. Jair, se você for lá no 402, Vamos lá. Calma. aí achou a humanidade. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Isso, para a humanidade, consequências para a humanidade. É. Tô falando de Né? consequência. Não, mas aqui, ó, Consequências. todos. Não é criação da humanidade, Jair. É, Não é criação da humanidade, é consequências para a humanidade que já existia. isso. É. Fala assim: todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma: pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Isso, que não era antes, né, Vânia? Isso. Uhum. A humanidade não era pecadora, ela era santa, né? Nós não existíamos, né? Só existia a Eva e o Adão, por enquanto. Só depois que eles pecaram, que aí eu acho que foi criado outras. Isso que não é claro para nós, não é muito claro. Tem muitas linhas que falam, né, que depois que, porque senão como que como que Sete iria se multiplicar se não haviam outras pessoas, né? Então existe uma certa coisa clara, mas assim há uma linha que diz que Adão e Eva eles mesmo no paraíso eles se multiplicavam, né? Tá. Antes mesmo da queda, eles tinham filhos, né? Porque era uma coisa natural. Mas são linhas teológicas, são hipóteses teológicas, né? Que dizem que ele já habitava a terra. Deus não disse para Adão e Eva, crescer e multiplicai-vos, né? Então, isso era uma coisa santa? Era uma coisa santa, né? Não Sim. era algo que era o pecado. Ah, não, o dia que o pecado foi o dia que Adão transou com a Eva. Esse é o pecado original. É mentira isso. Isso é uma mentira, né? A fruta não era a Eva, né? E a relação entre Adão e Eva existia no paraíso e eles foram criados para multiplicar toda a terra. Só que eles, o pai e a mãe, viviam no paraíso e os filhos povoavam a terra, né? A visão que se tem é essa da igreja. E, então, depois do pecado original, aí o primeiro filho foi, né, Abel, Caim, e depois veio Sete, né? Mas eles foram filhos depois do pecado, né? E lembrar que existiam outras criaturas dentro do paraíso. Então, isso realmente não é muito bem definido. Não é claro. Não é bem definido, e é interessante que quando você lê o Velho Testamento e entende como foi escrito, né, no próprio jeito judaico de escrever, só é colocado foco no assunto principal. O Sim, jeito judeu de escrever, ele não faz a descrição de todo o ambiente, ele mostra só o que é para ser mostrado. Então, sim. naquela hora, quando foi escrito, não foi dado detalhe de todo o resto. Então, Não, é uma incógnita para nós mesmo. exato, Mas é exato, tipo da exato. coisa. E Deus, nisso, pelo menos o que eu enxergo não é uma preocupação que a gente deve ter. A preocupação que a Sim, gente deve ter é aham, como retornar à santidade. O que exato, tinha lá, nós vamos descobrir depois quando toda a verdade for revelada. Nosso foco é salvação, santidade. exato, exato.
O 404 e 405 dá uma boa ajuda aí para explicar. Né? Mas o dia que Boa chegar ajuda. lá, a gente conta. Não, É, tem. Você quer nós para estamos ele já? tentando acelerar agora, nós estamos Ele andando vai depressa. ajudar. Ele Quer ir vai para lá já, ajudar. Jair? Quer, a gente Não, vai. não, não. Ele vai ajudar. Depois a gente vai entrar no mérito aí, né? Depois, na hora que Maravilha. chegar lá, nós vamos entrar no mérito. Né? É bom para É verdade. aguçar a nossa curiosidade, né? Maravilha, então. Vamos continuar, Também, então? Oswaldo, só fazendo o finalzinho aí, também devemos levar em consideração que, mesmo com 48 anos de Bom Jesus, é a primeira vez que a gente vê falar de justiça natural, né? Sim, 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 Original. Então, é uma expressão nova para nós, né? sim. Aquilo que a Vânia falou, né? A Vânia falou agora há pouco. É a justiça original, né? Justiça original, né? É a primeira Justiça vez, né? original. Em tantos anos, a primeira vez que a gente ouve falar disso. Então, agora a gente vai aprendendo essas novas expressões aí, verbais, né? Hum. Aí a gente lembra do vai aprimorando a nossa linguagem, né? Hã? Lembra E disso, vem né? naquele, e vem naquela minha Exatamente. dúvida que eu tive agora mesmo, falando sobre o Pai, falando Pai e Deus, e falando assim, a nossa Sim. linguagem não é completa para Não descrever. é, não é purificada, né? Não é boa ainda. Vai ler o resumo, então? Vamos Vamos. ler o Pa- resumo. Resumindo, Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiaste todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. O homem é uno de corpo e alma, não sei falar, sim. Sim. Glória. Uno de corpo e alma, é a tradução. Isso. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual E imortal. e imortal é criada diretamente por Deus. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, homem e mulher, eles criou. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. A revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado. Da amizade deles com Deus adivinha a felicidade de sua existência no paraíso. Muito legal, muito legal. É coisas que nós já conhecíamos, mas é sempre bom estar refinando, né? Refinando aquilo que a gente já sabe. Ainda faltam 10 minutos para as 4 aqui no Brasil e nós vamos até às 4h30. O que vocês acham? Nós podemos iniciar esse próximo parágrafo? Vamos começar, né? Acho que Vamos, né? esse primeiro 385, dependendo do que a gente for Sim, sim, sim. dividir entre nós, já dá para ter esse começo, que ele é bem grande, esse parágrafo. Eu acho que dá para ir até a queda dos anjos, acho que a gente consegue. Tá. Que foi, Bom, Vânia? pessoal, Vamos lá. eu peço desculpa, mas nós vamos. Eu achei que a gente terminar às 3, eu preciso sair, então eu peço. Ah, tá bom. Não, não, Otávio, então Não, vocês fique podem continuar e a tranquilo. gente não. depois ouve. O Martin e a Marisa estão sem almoço ainda, né, Martin e Marisa? Não, por mim eu posso, eu só vou à missa das 5, tem tempo. 5 horas para mim aqui. Então Meu tá bom. problema não é o espiritual, é o estomacal só, não. Um abraço Não, para eu- vocês. Tá bom, tchau, Vânia. Tchau, Rogério. Fiquem Abraço, com Vânia, Deus. Deus, um bom Rogério. final de semana. Para vocês Obrigado, também. Igualmente. Bom domingo. Uma coisa, antes de vocês saírem. Ao próximo catecismo, eu vou pedir uma licença pela primeira vez da gente pular ele, tá? Não fazer o outro encontro, por quê? Porque eu não posso participar. A minha filha vai estar aqui e é logo após do catecismo eu tenho que levar ela no aeroporto. Então o dia Tá já bom. vai ser meio confuso, tá ok? Eu vou Tá bom. cancelar aquela próxima vez, tá bom? Tá legal. Então, fica para a Pulamos junto. próxima data que já está agendada, Isso. ok?
Tá bom? Perfeito, Um perfeito. abraço. Maravilha. Gente, um Tchau. abraço, um abraço. Martin, lê aí então a Isso, queda, Martin, lê o pra gente, Martin. parágrafo 7. Ok. A queda. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza que aparecem ligados às limitações próprias da criatura e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava a saída, diz Santo Agostinho. Sua própria busca sofrida não encontrar a saída e não ser em sua conversão ao Deus vivo. Efetivamente, o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou, ao mesmo tempo, a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abandonar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, somente ele, é o vencedor do mal. Que legal, né? Então a gente não consegue analisar o mistério da iniquidade sem a luz do mistério da piedade, né? Sem a luz da graça, né? Qualquer coisa que a gente for analisar, concluir ou resolver vai ser inócua, né? Sem sentido, né? Como Santo Agostinho, de onde vem o mal? Aí ele diz: eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída. Ele não tinha essa graça ainda, né, Não tinha, não tinha. Oswaldo e Jair? Sim, Ele não tinha recebido essa graça ainda de Deus sim. de encontrar essa resposta da onde vem o mal, né? E aí, ó, a não ser em sua conversão ao Deus vivo, que aí ele conheceu, né, o sentido, né, mas à luz do mistério da piedade de Deus, né? Não tem Mas, outra forma. Oswaldo, as duas primeiras linhas são cabais aí em cessa toda a reclamação, toda, do mundo, de todos os seres humanos. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento. Vou repetir: ninguém escapa a craseado aí, experiência do sofrimento, dos males existentes na E dos natureza. males na natureza, né? Então, nós viemos aqui para isso, é o vestibular, né? Sim. É o que eu acabei de ler no comecinho para a Vânia, de Santo Agostinho. Não há Isso. ressurreição sem cruz, Exato. nem graça sem o sofrimento que purifica. Exatamente, é isso aí, Aí perfeito. Santo Agostinho, depois dessa aqui que o Oswaldo acabou de falar, aqui da busca, né? Depois dele receber essa graça, é que, então, ok, cheguei a essa conclusão. Sim, Olha que frase boa que eu ouvi, mas faz muito tempo, eu não sei quem foi. O, qual é o mal maior que o mal? Olha que pergunta que o cara fez. É a mal maior revolta. que o mal. O sofrimento já é ruim e é penoso e tal. Mas a revolta é pior que o sofrimento. Porque Dá não para sabe entender ou por não? quê. Não. Hã? Sim. Dá para entender, né, Márcio? Sim, é porque não sabe a graça que vem Exato, do exato. sofrimento. O mal É maior que o mal aquilo. é a revolta. É a A revolta. revolta. É o mal Eu, revoltado. A revolta contaminou todo o ser dele, né? eu sempre volto naquele ponto lá dentro do pecado original, né? Adão e Eva, no paraíso, tentados para tentar ser imagem e semelhança de Deus, ou ter mais poder, ou mesmo poder de Deus, assim como os anjos caídos, mas não é o caso. Mas, do mesmo jeito, foi tentado a tentar a comer do fruto do conhecimento e da sabedoria total de Deus. Quando fizeram isso, Deus olhou e falou assim: basicamente, Deus falou, vocês não precisavam fazer isso, vocês já viviam em santidade, vocês já tinham
o bem natural. Dentro de vocês, vocês já sabiam da justiça. Você acabou de falar da justiça natural, né? Justiça original. Original. Você já tinha isso, mas não. Você quis ir além disso aí dentro sem entender que isso já era o top. Ok, então você volta ao zero, lá atrás, e aí você vem crescendo para conseguir chegar e conquistar isso de novo. Sim, Esse crescimento todo para ser imagem e semelhança de Deus passa em cima de todo o mecanismo de adquirir conhecimento. Como é que se adquire conhecimento? Errando, tropeçando, caindo, levantando e fazendo de novo E de aprender. forma diferente. pelo E é, sofrimento, né? e é o que nós estamos fazendo na nossa vida. A gente Sim, cai, tropeça, arrepende, levanta e tenta andar de novo. Aí anda mais um pouquinho, cai, tropeça e sucessivamente. E cada levantar desse vai aproximando a gente, deveria, né? Vai aproximando a gente da santidade, que é, no final, chegar a novo, ter a mesma a graça que Adão e Eva tinham antes do comer a sim. maçã. É. Esses dias eu ouvi algo que achei, em cima disso ainda que nós estamos conversando, uma relação sobre o sofrimento. E dizia assim, né? Que o sofrimento sem Deus é dor, né? E o sofrimento com Deus é sacrifício. Então, quando nós adquirimos o sentido do sacrifício, aí entra nisso que você disse, Martin, né? Todo sacrifício, ele é construtivo, né? Todo sacrifício, ele vai gerar um pontinho a mais, um degrau a mais, algo a mais, né? Uma solução. Então, em Deus, né? O sacrifício, ele tem uma função salvadora, né, na realidade. Então, o sofrimento com Deus, ele é sacrifício, né? Então, agora, sem Deus é dor pela dor, né? É apenas miséria, é vitimismo, é ser vítima, é ser infeliz, é infelicidade, né? Então, a luz de Deus, né, para o mistério do sofrimento, para o mistério da iniquidade, né? Quando a gente vê a luz da piedade divina, né? Jesus, ele veio nos mostrar o quê? Qual o caminho que Jesus veio nos trazer? É um Exatamente. caminho de sacrifício, é um caminho da cruz, é um caminho do martírio, é um caminho de dar a sua vida pelo outro, né? É Outro um, dia, Oswaldo, numa das meditações, lógico, nos meus terços diários, de Jesus indo pregar o evangelho, indo evangelizar, eu peguei durante aquele mistério, eu fiquei pensando, meditando, mas Jesus não tinha onde morar, Jesus não tinha uma casa. É o que você está falando dos sacrifícios que Jesus fez desde que ele começou a evangelização dele, aos 30 anos. Então, mas onde que era a casa de Jesus? Onde ele morava? Aonde alguém recebia ele. Ele passava a noite, ele comia, ele tomava um banho, sei lá, jantava, e reunia forças para continuar no dia seguinte a caminhada dele. Então, poxa, mas Jesus não tinha uma cama que era só dele, uma casa que era só dele. É, ele não tinha assim aquele, puxa, agora eu vou descansar no meu lugar, na minha casa. Ele não tinha. Ele era desapegado de tudo isso porque não era essa a missão dele, né? Não era a missão dele ter um lugar para morar, uma caminha boa para dormir e refeição todo dia boa. Não era, não não, era. não. Tem uma Ô, passagem. Marisa, isso está no Evangelho. O Hum. filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Está no Evangelho. Tem uma passagem não, tem um ponto que falam do Santo Padre Pio, que ele falava que quando as pessoas vinham e traziam os seus sofrimentos, ele dava glória por ter esses sofrimentos e poder participar, porque ele entendia que isso reproduzia graça infinita em cima dele. Quer dizer, ele procurava essa dor e dava graça quando era oferecida a ele, porque ele entendia o que aquilo estava construindo na alma dele, né? E Jesus, isso é uma coisa que para nós serve como um exemplo, né?
a gente olha e fala assim, ah, a gente já está fazendo algo de diferente. Mas como você tocou, Marisa, Jesus passou aqui na Terra para mostrar para nós que tudo isso que a gente tem aqui, tá? Não é que é para ser desprezado, tá? Mas não é para Mas é ser passageiro, né? enaltecido, né? É Então a gente deve passageiro. olhar assim, aquela cama confortável, aquela coisa, não é atrás disso que a gente deve correr. Só que se a gente parar para olhar, o que que a gente faz do amanhecer ao pôr do sol? Procurar isso, tá? Não estou dizendo que seja errado adquirir bens, mas não pode ser um motivador da nossa vida. A gente adquire bens porque trabalha, e se a gente tem graça, quando a gente adquire bens, a gente compartilha com aqueles que não conseguiram. E esse seria o caminho mais certo. Só que a gente, mesmo tentando acertar, a gente tem um limite. A gente fala assim, ó, isso vai até aqui, né? Até aqui eu acho aceitável. Agora, doar mais do que isso, imagina, vai fazer falta para mim. E Jesus mostrou, não faz. Ele atravessou o mundo sem ter a casa e É. atravessou. E dentro do que você falou do Padre Pio, me lembra a Madre Teresa, a Santa É, Madre Teresa de Calcutá. Ela falava e ela pedia, e todo mundo já sabia da ordem dela, das irmãs que trabalhavam com ela, que ela pegava os banheiros para limpar. é, Então, os banheiros era a Madre Teresa que falava: eu vou limpar, são meus, é o meu trabalho. É o que você falou dentro do Padre Pio, aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquela pobreza, aquela, né, digamos, aquela sujeira, para não falar outras palavras ali, de um banheiro de doentes, que ela cuidava demais dos doentes e dos que não tinham casa, dos homeless, dos mendigos e tudo. Ela falava: não, o banheiro eu limpo. O que ninguém queria limpar, o que ninguém queria, todo mundo queria passar direto para limpar um banheiro. A Madre Teresa falava: eu vou cuidar, eu limpo disso. Quer dizer, é o que você falou dentro disso, dessa santidade dessas pessoas que falaram: eu sei aonde isso vai me levar, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei por que eu estou fazendo, né? Não é esse olhar pequeno de humanos nós aqui, dessa nossa caminhada pequena, miserável, igual você falou, Martin, de não, isso eu quero, isso eu não quero, até aqui eu vou, dali eu não vou não, alguém vai fazer por mim. Não, não, esses grandes santos nos deram esses grandes exemplos. E quando a gente olha para eles, é isso, né? A imagem de um santo nos traz isso. Puxa, eu sei o que essa pessoa fez quando ela estava aqui, quando ela era viva, quando ela estava aqui nesses 80, 60, os anos que ela passou aqui. Eu sei o que essa pessoa fez. Eu achei bacana o que o Marte falou, porque isso difere, isso identifica a gente, né? Identifica a gente. E a gente ouve muito, né? Ah, eu não gosto mais de tal igreja, tal paróquia, porque não estou sendo bem servido lá. Então, esse ponto que o Marte pegou é um dos mais profundos no quesito de amar a Deus sobre todas as coisas, de você amar a Jesus, querer servi-lo, né? Eu vou ler aqui, não precisa pegar, mas só um parágrafo, um versículo do profeta Malaquias, que é o 3,18. E vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Então, o que o Marte falou, eu acho assim, profundo nesse sentido, né? Fazer com amor. Ah, ô Marisa, você foi responsável para varrer a sala. Ou você varre com amor, não precisa varrer, deixa suja. Esse é o sentido que eu entendi do Marte, que o Marte falou aí. Santa Teresinha do Menino de Jesus, né? Ela que falava isso, né? Você faz, faça por inteiro, com todo amor, com toda Pô, entrega, exato, com toda dedicação. É isso mesmo, exato. né? De novo, não é errado ter bens, é errado tentar retê-los para você e falar, não, isso, esse é meu. Não, precisou, outra pessoa precisa, ajude. Deus te ajuda. Sempre fala, procurar o reino do céu. O resto vai ser acrescentado. E é Mas fato. tinha que... Quanto mais você crê, mais isso acontece na sua vida. Quanto mais você entrega, mais isso acontece na sua vida. Chega a um ponto de que você começa a caminhar na sua vida e você não sabe mais o caminho, você não planeja mais. Você fala assim, eu não tenho que me preocupar
com o caminho que eu vou seguir, porque eu já sei aonde eu devo ir e eu sei que quem vai me guiar aqui dentro é Jesus, meus irmãos que estão por volta, estão me ajudando a andar nesse caminho, é Deus. E é isso mesmo, a gente entrega e vai, e Deus É leva isso que junto. eu espero do fundo do coração, que o Papa Leão XIV esteja aberto, lógico, o coração dele muito aberto ao Espírito Santo de Deus, para que deixe o guiar, né, Oswaldo, como você falou no começo. É o Espírito Santo de Deus iluminando, guiando ele nessa jornada dura, árdua, que não é fácil nem um pouco, para guiar esse povo todo e de mais de 1,5 bilhão de pessoas, de católicos nesse mundo, e seguindo as doutrinas, né, da Santa Igreja e o Evangelho e tudo que Jesus pregou e andou nesses 3 anos, né, com muita dificuldade. Então, eu rezo todos os dias, todos os meus textos, nas minhas orações antes de dormir, quando eu acordo, para o Papa Leão XIV. Isso é muito firme nessa jornada dele, que ele está pegando um mundo muito conturbado, né, muito conturbado. Como a gente Eu comentou aqui já, nós, né, no mundo atual. estou muito confiante, viu, Maria? Estou Eu muito também, confiante nele e cada dia ele tem provado eu ser também. bem aquilo que a gente estava precisando. É, Tomara mesmo. Vamos fazer partilha? vamos finalizar e fazer as Partilha? considerações finais? Vamos. Pode começar, Marisa. Então, eu fico muito com aqui nos parágrafos anteriores da criação do homem e da mulher, de Deus ter, com toda a sua boa vontade, com toda a sua gratuidade, a gente já leu sobre isso, né? Que Deus criou esse mundo de graça. Não foi de graça. Nós recebemos tudo isso assim, não é? Tinha tudo para dar certo. Lá atrás, né, Adão e Eva, tinha tudo, estava tudo bem planejado por Deus. Mas eu fico com essa parte que nós lemos hoje da criação do homem e a mulher para realmente serem as criaturas que vão povoar toda a terra, são as duas criaturas que Jesus colocou no início da criação para dar frutos. E isso é uma coisa, como a gente já falou, deveria ser tão óbvia e deveria ser tão fácil de entender, mas nos tempos atuais, século XXI, né, depois desses mais de 2.000 anos aí de criação, enfim, a coisa querem reverter uma coisa muito simples e óbvia de se entender. E o catecismo vem reforçar isso e vem, assim, de novo, iluminar, colocar uma luz nisso aqui, olha, essa é a verdade, e é a verdade, né? Não tem como desviar disso e contar uma outra coisa. Não existe outra versão. Então, eu fico com essa parte muito importante, que, como nós também falamos, né? Se isso acabasse, o mundo, então, vai acabar, né? Então, o Sim. mundo daqui a um tempo está fadado aí a terminar, porque não teria mais essa união do homem e da mulher para gerar uma família. Ó, vou fazer minha partilha no gancho da Marisa aí, hein? Eu vou pegar um gancho com ela, porque essa é a missão nossa mesmo, né? É povoar. Mas só que hoje a gente já viu que a Terra não está dando muito certo, não, né? Então nós temos a missão de povoar o céu hoje, né? Eu tenho 2 filhas, né? E elas ficam dizendo, pai, a gente vai ter filho, né, para pôr nesse mundo tão difícil, tal. Mas assim, a missão nossa é colocar filhos no mundo para povoar o céu, né? Porque não nasce ninguém no céu, não nasce, só nasce na terra, né? Então, se a gente não tiver continuar essa ordem de Deus, né, para povoar o mundo que ele criou, né? E o mundo final vai ser a Jerusalém celeste, né? E ela precisa de população, ela precisa de gente, né? E Deus quer isso, né? Quanto mais vai ser melhor, né? Então, eu vejo assim, uma visão clara, católica hoje, né? De que nós somos chamados a criar cidadãos para o céu, né? Para
esse fim último aí, que é a esperança maior que todas, né? Que vai além de toda a fatalidade da vida, né? Das dificuldades, dos males naturais que possam surgir, né? Um câncer, uma perna amputada, uma dificuldade cognitiva que possa surgir. Todos esses males, eles não têm nem um resíduo diante da esperança futura que nos espera, que está por vir, né? Tudo é muito pequeno, né, diante daquilo que está por vir. E essa ciência católica, essa ciência dada por Deus, por Jesus à igreja, e a igreja a nós, ela é uma missão nossa, né, de levar à frente. Da mesma forma que a Marisa disse, né, do mesmo jeito, porque é a missão nossa mesmo, é povoar, né, é aumentar ao reino do céu, aumentar o reino de Deus. Né? Essa é a mensagem que eu tiro disso, tudo que nós lemos. E eu engancho direto na tua, quando a gente fala assim que as suas filhas, as minhas, eu já falei isso. Nossa, esse mundo está tão difícil, ter filho e trazer nesse mundo complicado. É uma, é uma miopia nossa quando a gente diz uma coisa dessa, porque se você olhar para trás, olhar para o passado, tá, da humanidade, nesses 2000 anos, passamos por épocas que foram, vou falar assim, foi um breu, tá? Tudo que Sim, você poderia imaginar de pior estava acontecendo naquilo. Então, quando eu vejo, por exemplo, e eu já fiz isso muito erradamente, mas já fiz, nós estamos chegando no final dos tempos porque os sinais todos estão aí. Quantas vezes os sinais dos tempos já apareceram, tá? Olha uma sim, peste negra, olha as coisas que vêm para trás ali dentro, você vai falar assim, opa, a gente é um ciclo a vida aqui dentro, sabe? É um ciclo. Por quê? Porque ele está aqui dentro para ensinar a gente. Ele está aqui dentro justamente para fazer a gente ter as dores, né? Toda a dificuldade, conseguir superar e receber a graça para o nosso crescimento, para a nossa sim, santidade. exato. Então, a explicação para os nossos filhos como você falou, nós estamos aqui dentro para como eu falei lá com o Jair no começo, né? Não é conceber, mas é procriar, trazer essas almas ao mundo aqui dentro para que elas possam ter a graça de Sim. passar pela mesma coisa que nós estamos passando e conseguir se santificar e a salvação, a vida eterna. E- Essa é a nossa missão. exatamente, exatamente. Nós nunca vivemos, Martin, a humanidade nunca viveu uma prosperidade material como os dias de hoje. Exato. de, Ok, que de comunidade, alimentação, saúde, tudo, né? e quando a gente Nunca fala na existiu. decadência moral, tá? Ela é Exato, decadência moral comparada com 100, 200 anos atrás. Mas se você jogar e comparar a nossa hoje aqui dentro com, sei lá, 600, 700 anos atrás, mesmo com toda essa reborn, não sei o que mais que hoje tem, que só é possível porque a gente é rico, a gente tem dinheiro, tem capacidade de jogar, sim, tem sim, lixo, já existia naquela época coisas tão nefastas quanto, né? exato. E a gente olha e fala assim, a humanidade vem, tá certo, é triste a gente olhar e falar, nossa, nós estamos andando, prosperando tanto no conhecimento, andando à frente, o que que vem, a gente tropeça e começa a cair tudo de novo. É um ciclo. A humanidade passou por isso várias e várias vezes. Como passa por ciclos de doença, como passa por ciclos de fome, né? É um ciclo, né? Só que nós estamos crescendo. Eu falo Das que guerras, né, Martin? Como você As, lembrou, as, nossa, as das guerras guerras, você terríveis, olhar ó. para Não você estamos olhar de para o novo com passado, essas guerras aí, olha. E a sim, gente achou, imagina, né? Já aquilo já foi o pior que existiu. Aí, de novo, aquela Rússia com Ucrânia não acaba nunca. Quer e se dizer, você olhar e olhar como era no passado, né? Por exemplo, uma guerra sem um antibiótico, era muito pior do que é hoje, ok? Era muito pior. Então, hoje, quando você olha, fala assim: tá bom, nós estamos em guerra, tem guerra lá dentro, é uma coisa assim, mas é um desejo do homem de fazer essa porcaria andando, mas a vida nessa fase já é muito mais fácil. Mesmo para os soldados que estão lá na guerra,
é muito mais fácil superar hoje do que era a Primeira Guerra Mundial. Enfiado dentro do brejo, jogando gás de mostarda em cima de você, sem antibiótico, porque antibiótico foi criado em 1950, tá? E você se cortava naquele brejo que você estava lá dentro, você já falava, pronto, vou morrer lentamente, né? Hoje a gente fala, nossa, quanta gente morre de câncer. Morre de câncer por quê? Porque a humanidade vive até os 70 anos. Há 100 anos atrás, a humanidade vivia, olhe lá, até os 45. Por isso que não morria de câncer, morria antes. E isso ninguém enxerga. Então, eu falo assim, é muito mais fácil. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, desespero olhar esse mundo, sim, é triste. É triste porque a gente era para estar muito melhor do que nós estamos, tá? Mas falar assim, não dá esse mundo... Não, nossa missão procurar a salvação, não olhar o brejo, não. Tentar arrumar as coisas aqui dentro e botar mais gente, mais almas aqui dentro para conseguir ter o destino de poder ir à salvação. Como o Oswaldo falou e como você falou. Essa é a minha partida. Eu ficaria no quesito partilha, eu ficaria o seguinte. É, vou falar dentro do universo da visibilidade. Foi nos últimos tempos que a gente conseguiu enxergar a igreja como ela é, melhor. Nós não tínhamos essa visão. Quando no 385 está escrito, olha, Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. É uma afirmação. Eu vivo essa realidade. Entendeu? Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. Então, tudo isso me dá razão para ter uma esperança perfeita, uma esperança boa. Porque vamos viver na esperança. O sofrimento vai vir, dor vai vir, mas a esperança, a visibilidade, essa, essa consciência que o Martin acabou de falar das coisas, ter essa consciência e não ficar reclamão, né? Reclamou porque choveu, reclamou porque não choveu. Reclamou porque fez frio, reclamou porque não fez calor. Então, essa visibilidade que é transcendente à nossa existência humana. Isso me ajuda a aceitar e acreditar que todas as obras de Deus são boas. Amém. Amém. Roseli, cadê a Roseli? Roseli. Ele escolheu o meu, não é justo. Vem cá. A Roseli tá brava com o Jair, porque o Jair pegou exatamente. Ele deu troco em mim da semana, né? Então, mas tudo isso que ele falou, então eu vou costurar. Está escrito, né? Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Exato. Isso mesmo. Exato. Exatamente. Que é justamente o próximo capítulo onde nós vamos retornar na semana que vem, tá bom? Onde abundou, onde o pecado abundou, a graça superabundou. É isso mesmo. Perfeito. Amém? Perfeito. Amém. Perfeito. Então tá bom. Martim, faz a oração final para a gente hoje de entrega e agradecimento. Ok. Deus, aqui eu gostaria de expressar de novo toda a alegria que eu tenho em cada uma das vezes em que a gente pode encontrar e falar de sua obra. Falar da obra que a gente é chamado a trabalhar também, né, para co-participar dela. Obrigado. Deus, além de agradecer por isso, agradeço pela proteção que tu derramas sobre todos nós, né? Lembro aqui dentro dos nossos familiares, todos, tá? Põe aqui o que nós falamos no começo e agradeço, é o que eu tenho a dizer. Pai nosso que estais nos Estai no céus, céu. santificado seja o vosso nome. Venha a Venha a nós nós o o vosso vosso reino. Seja feita a feita a vossa vossa vontade, assim na terra na como no terra céu. como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Mãe Deus, de Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora na de hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Os totus, ego sum, Maria, e omnia mia, tu sum. A nós nos consagramos a vós, Mãe. Amém. 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 Em nome do Pai, Bem, do Filho e do do Espírito. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente. É uma alegria sempre estar junto, viu? Que Muito gostoso. obrigada. Bom final de semana, um santo domingo para todo mundo, uma santa missa. Que nós fiquemos Amém. em paz e muita saúde para as nossas famílias.